valores das parcelas mensais do saldo equivalentes a 1% da receita bruta do mês anterior. Aqui é outra característica extremamente importante, tá? Que é a seguinte: algumas modalidades de negociação têm como regra que o valor da parcela será o valor maior entre 1% da receita bruta do mês anterior ao do pagamento da parcela e o valor da parcela estipulada no acordo. Então, um parcelamento, por exemplo, que foi feito, vamos dizer, em 145 meses, o cálculo é muito fácil, né? Basta você dividir o valor total da dívida por 145, você vai ter o valor da parcela. Porém, se 1% da receita bruta do mês anterior for maior que 1/145 do saldo do débito, prevalece o 1% da receita bruta do mês anterior. Então, é sempre assim, o valor que for maior é que deverá ser pago pelo contribuinte. No exemplo que eu estou dando, 145 avos sobre o valor do débito ou 1% da receita bruta do mês anterior. O que foi maior? 145 avos é maior que 1% da receita bruta do mês anterior, então vai pagar 145 avos de parcela. 1% da receita bruta do mês anterior é maior que 145 avos, vai pagar 1% da receita bruta do mês anterior. Então, algumas espécies de negociação, algumas modalidades de negociação obedecem esse critério. E quais são elas? Então, a gente tem aqui as seguintes modalidades de negociação que estão submetidas a esse critério. Quais são? A transação excepcional e o programa de regularização do Simples Nacional. Então, caso você esteja orientando o seu cliente a ingressar em uma transação excepcional, caso você esteja orientando o seu cliente a ingressar no programa de regularização do Simples Nacional, fiquem atentos a esse aspecto. Existe a regra do 1%. Se 1% da receita bruta do mês anterior for maior que o valor da parcela devida naquele mês, prevalece a obrigação de pagar 1% da receita bruta do mês anterior. Tá? E aí vem a pergunta: e se a empresa não recolher 1% da receita bruta do mês anterior, quando ela deveria fazer isso? Provavelmente, a Fazenda vai considerar que aquela parcela não foi adimplida, o que poderá trazer o risco de exclusão do acordo, o risco de rompimento do acordo. Então, tudo isso é na teoria. Por que na teoria? Porque, até o momento, eu não vi acontecer isso, né? Até porque, quando a empresa está já na segunda fase do parcelamento, né? Então, só para a gente retomar, voltar um pouco. Qual que é a primeira fase do parcelamento? É aquela em que a empresa paga a prestação inicial dividida em determinada quantidade de parcelas, né? Então, essa é a fase inicial. Sobre essa fase inicial, não tem a regra do 1% da receita bruta do mês anterior. Ela vai pagar a parcela que foi definida no acordo. Já vai pagar aquela parcela definida no acordo. Não tem a regra do 1%. A partir do momento em que ela liquida a prestação inicial, seja em 12 meses, seja em 8 meses, em 4 meses, dependendo da modalidade do parcelamento, da transação, a partir do momento em que ela já liquidou aquela prestação inicial, ela passa para a segunda fase. Na segunda fase é que ela estará obrigada a oferecer à Fazenda, ela vai informar no formulário em que é preparado o DARF da parcela mensal, ela vai fornecer o valor da receita bruta do mês anterior para que o sistema calcule 1% e, se esse 1% for superior ao valor da parcela que já foi calculada, ou seja, de 1,145 avos, 1,48 avos, 1,60 avos, enfim, 1 sobre o valor total da quantidade de parcelas, se esse 1% for maior, o próprio sistema já vai calcular o DARF com esse 1%. E aí, caso o contribuinte minta o valor da receita bruta do mês anterior, ele poderá sofrer a penalidade, considerando que o valor dessa prestação não foi pago adequadamente. Tá? Então, cuidado com isso, porque assim, a gente está no início dessas transações tributárias.
Eu acredito que muita coisa ainda terá que ser aperfeiçoada pela Fazenda, terá que ter um sistema de tecnologia da informação ali extremamente eficiente para que sejam pegos aqueles contribuintes que mentiram, tanto na hora que declararam a receita, quanto na hora que fazem a elaboração desses drafts de pagamento mensais, né? Porque se o contribuinte colocar o valor verdadeiro da receita bruta do mês anterior, o sistema vai calcular 1% e ele vai gerar a guia de recolhimento proporcional a 1% do faturamento do mês anterior, né? Então não tem escapatória. A única forma do contribuinte não pagar a parcela devida, né, caso 1% do faturamento seja maior que o valor da parcela devida, é mentindo o valor da receita bruta. E isso é muito fácil da Fazenda identificar, né? Basta ela fazer um cruzamento de informações através das DCTFs, através do SPED fiscal, através do SPED de contribuições, ela faz esse cruzamento de informações, identifica de uma forma muito rápida que aquela informação que o contribuinte prestou é inverídica e isso pode acarretar o rompimento do acordo. Então, é extremamente importante que sejam feitas essas avaliações e sejam feitas essas expectativas, essas perspectivas de valor para que o contribuinte, novamente, e aí volta a pergunta, solução ou cilada? Se não houver uma orientação extremamente técnica, uma orientação científica, uma orientação fundada em questões jurídicas, fundada na lei, fundada nas diversas regras que foram impostas ao contribuinte, pode ele acabar caindo numa cilada.